No segundo casamento do meu pai, eu peguei o noivo e a noiva traindo-se. Olhei para meu pai, esperando alguma reação, mas ele apenas piscou para mim e disse: Relaxa, querida. O evento principal está prestes a começar. Olá, pessoal. Escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Aproveitem a história. Mas antes de tudo isso, antes que o mundo desmoronasse, era apenas mais uma noite sufocante em um clube de campo alugado. Ekaterina Yegorova ajustou o vestido caro, sentindo o tecido luxuoso grudando em sua pele. Ela detestava eventos como aquele. Seu pai, Demion Yegorov, nunca fazia nada pela metade. Cada celebração se transformava em um verdadeiro carnaval de vaidade para a elite local. E o segundo casamento dele não seria a exceção. O salão estava tomado por rosas brancas e o ar exalava riqueza e ostentação. No palco, músicos tocavam melodias suaves, quase imperceptíveis, enquanto garçons deslizavam entre as mesas, repondo taças de cristal. Ekaterina reconhecia todos os rostos desde a infância. O prefeito, os donos das maiores fábricas, um juiz, todos os que realmente importavam naquela pequena cidade provincial. Ela havia chegado com um único objetivo: preservar uma trégua frágil. Desde a morte de sua mãe, seu relacionamento com o pai havia se transformado em uma guerra silenciosa e gelada. Mal se falavam, limitando-se a breves ligações formais nos feriados. O convite para o casamento havia sido inesperado, um ramo de oliveira simbólico que Ekaterina decidiu aceitar. Pelo bem da paz, para finalmente quebrar o círculo vicioso de ressentimentos. Ela havia se convencido de que a nova vida de seu pai, ao lado de uma mulher chamada Marina, apenas 3 anos mais velha que ela, não era da sua conta. Seu marido, Artyom, desapareceu quase imediatamente após a chegada, alegando que iria cumprimentar velhos conhecidos. Ekaterina o observou partir, sentindo uma pontada de irritação. Artyom sempre gravitou em torno de seu pai, atraído pela riqueza, pelo poder e pela influência de Demion. Ele o admirava de uma forma que nunca havia admirado a própria esposa, que havia construído seu negócio do zero, sem 1 centavo de ajuda do pai. Sua casa de chá, no centro da cidade, era seu orgulho, sua fortaleza, sua herança da mãe. Então ela o viu, seu pai junto a uma das colunas, cortando a multidão como um quebra-gelo. O sorriso largo, ensaiado, brilhava em seu rosto. Aos 62 anos, ainda impecável. O terno por si só já dizia muito. Cabelo perfeitamente penteado, pele bronzeada, presença imponente, um predador no auge do poder. Kátia, minha querida filha, que bom que você veio. Sua voz ecoou pelo salão, atraindo olhares de todos ao redor. Ele a abraçou, mas o gesto era rígido, quase cerimonial. Você está maravilhosa. E sua pequena casa de chá? Ainda brincando com suas ervas? Ekaterina sentiu-se encolher por dentro diante do tom condescendente. Está tudo bem, pai. Parabéns. Desejo-lhe felicidade. Obrigado, disse ele olhando ao redor como se conferisse se havia testemunhas suficientes daquele retrato de harmonia familiar. Marina vai ficar radiante em te ver. Ela queria tanto que todos fôssemos uma grande família. Aquela frase deixou Ekaterina inquieta. Ela apenas assentiu, sem querer discutir. Tudo o que queria era sobreviver àquela noite. Vou procurar o Artyom, disse, dando um passo para trás. Sim, claro, respondeu ele com um sorriso rápido. Divirta-se, querida. É um dia importante. Enquanto se afastava, sentiu o peso do olhar dele fixo em suas costas. Ela percorreu o salão, mas o marido não estava em lugar algum. A música alta e a nuvem sufocante de perfumes começaram a lhe provocar dor de cabeça. Ela precisava de um ar fresco. No extremo oposto da sala, percebeu uma porta discreta, provavelmente levando a um terraço ou a um pátio interno. Atrás dela, um corredor pouco iluminado se estendia em direção à área de serviço. O ar ali era mais fresco e, por um breve instante, Ekaterina sentiu um alívio. Encostou-se à parede, fechando os olhos. Então ouviu vozes, uma risada feminina suave e um sussurro masculino familiar.
Vinham de uma pequena alcova onde provavelmente os funcionários guardavam os carrinhos de pratos. A curiosidade tomou conta dela. Na ponta dos pés, tomando cuidado para não fazer os saltos baterem no chão, aproximou-se do som. Espiando pela esquina, congelou. Lá estavam eles, seu marido, Artyom, e a noiva de seu pai, Marina, radiante em seu vestido de noiva luxuoso. Mas não estavam conversando. As mãos de Artyom envolviam a cintura de Marina, enquanto ela repousava levemente as mãos sobre os ombros dele. Ele sussurrou algo em seu ouvido e ela riu novamente, inclinando a cabeça para trás. Então ele se inclinou e a beijou. Não era um beijo amigável nem um acidente. Era um beijo longo, profundo, apaixonado, daqueles que apenas amantes compartilham, incapazes de se separar. Para Ekaterina, o mundo parou. O ar se esvaiu de seus pulmões. Ela viu os dedos do marido agarrando o tecido caro do vestido de Marina. Viu o corpo dela pressionando-se completamente contra ele. O sangue sumiu de seu rosto. Um zumbido tomou seus ouvidos. Ela recuou instintivamente, esbarrando o cotovelo em um vaso sobre uma mesa lateral. O vaso balançou, mas não caiu. Ainda assim, o leve som foi suficiente para que os dois se separassem. Artyom se virou e os olhos dele se encontraram. Sua expressão mudou rapidamente. Horror, confusão, depois irritação fria. Marina, por sua vez, olhou para Ekaterina com um sorriso leve, quase debochado. Não havia vergonha, nem medo em seus olhos. Apenas triunfo. Ekaterina não disse nada. Virou-se e voltou para o salão. Não correu. Movia-se como em transe, sem ver rostos, sem ouvir música. Dentro do peito, uma raiva gelada crescia. A humilhação era tão intensa que entorpecia a dor. Ela precisava contar ao pai. Ele precisava saber com quem estava se casando. Precisava ver a verdade com os próprios olhos. Ela o encontrou novamente no centro do salão, cercado pelos convidados. Sem esperar que a conversa pausasse, agarrou seu braço, os dedos cravando-se no tecido fino do paletó dele. Pai! Sua voz estava rouca, quase irreconhecível. Preciso falar com você. Agora. É urgente. Demion franziu a testa, claramente irritado por ser interrompido no meio da frase. Mas ao ver o rosto dela, pálido, olhos incendiados, murmurou um pedido de desculpas aos acompanhantes e deixou que ela o puxasse para o lado, atrás de uma pesada cortina próxima à janela. O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. Pior, Ekaterina exalou, forçando a voz. Acabei de ver Artyom com Marina no corredor. Eles estavam se beijando. Pai, ela está te traindo com meu marido, bem aqui, no seu próprio casamento. Ela o encarou esperando uma reação. Choque, raiva, indignação, qualquer resposta humana normal. Estava pronta para consolá-lo, ajudá-lo a suportar o golpe. Mas Demion não ficou chocado. Ele a observou em silêncio por um momento. E depois outro. E lentamente, um sorriso estranho e frio curvou seus lábios. Ele não parecia ferido. Parecia satisfeito. Levantando-se ligeiramente, olhos brilhando com algo indecifrável, sussurrou em seu ouvido. Relaxe, querida. O evento principal está prestes a começar. Antes que Ekaterina pudesse compreender o significado daquelas palavras horríveis, ele se afastou, deixando-a paralisada junto à janela. Com passos firmes, quase triunfantes, dirigiu-se ao palco, falou rapidamente com o vocalista da banda e a música cessou. Demion pegou o microfone. As conversas morreram instantaneamente. Centenas de olhos se voltaram para ele. Ekaterina permaneceu imóvel junto à janela, congelada por uma sensação crescente de pavor. Meus queridos amigos, começou Demion, voz suave, confiante, quase sedutora. Obrigado por compartilharem este dia de alegria conosco. Em ocasiões como esta, normalmente fala-se de amor, de futuro, de família. Família é o que mais importa. Mas às vezes, até aqueles mais próximos podem nos decepcionar. Um murmúrio confuso percorreu o salão. Ekaterina sentiu o peso de incontáveis olhares voltados em sua direção. Tenho um presente especial para vocês, continuou Demion, com o sorriso se alargando. Ou melhor, uma pequena dedicatória.
Uma gravação de áudio que, acredito, explicará muita coisa. Ele acenou para o técnico de som. Um clique suave ecoou. E então a voz de Ekaterina preencheu o salão. Era a voz dela, inconfundivelmente sua. Mas as palavras eram estranhas, cruéis. Frases costuradas de diferentes conversas, mal editadas, mas devastadoramente eficazes. Aquele Petrov é um velho idiota que não entende nada de dinheiro. O pai o mantém por pena. Ekaterina viu a cor sumir do rosto de Petrov, parceiro de negócios de longa data de seu pai, sentado à mesa principal. E Marina? Olhem só para ela. Uma caçadora de fortuna barata que acha que conseguiu o bilhete de ouro. O pai a descartará dentro de um ano, como fez com todas as outras. É quase cômico, observando essas pessoas. O salão estava mortalmente silencioso. Cada palavra distorcida da gravação caía como um martelo, ecoando pelo ar estupefato. Todos lhes devem. A cidade inteira está no bolso dele, e ainda assim eles acreditam que ele é amigo deles. A gravação cessou abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ekaterina permaneceu imóvel, como se tivesse se transformado em pedra. As frases eram dela, fragmentos de conversas ditas em momentos e contextos diferentes, costuradas, reorganizadas e transformadas em arma. Ela sentiu centenas de olhares hostis e julgadores fixos sobre si, e naquele instante, Demion iniciou sua maior atuação. Ele cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam em algo que parecia soluços silenciosos. Os convidados engoliram em seco. Quando finalmente baixou as mãos, lágrimas escorreram por suas bochechas. Lágrimas reais, lágrimas de crocodilo. "Perdoem-me", disse ao microfone, a voz trêmula de pesar. "Eu não queria acreditar. Minha própria filha, minha ingrata, ciumenta filha. Ela não podia aceitar a minha felicidade. Veio aqui hoje não para celebrar, mas para destruir. Para envenenar este dia, para difamar minha noiva, meus amigos." Ele falou longamente, pintando um retrato vívido de seu sofrimento. Seu coração paterno ferido. Na narrativa dele, ele era a vítima e ela, o monstro. E então, finalmente, Ekaterina entendeu. Uma onda fria de percepção a atravessou. O beijo de Artyom com Marina não foi um acidente. Era uma armadilha. Cada detalhe havia sido planejado. Eles queriam que ela visse, que corresse para o pai, que lhe desse a desculpa perfeita para tocar aquela gravação, para expô-la como uma histérica invejosa diante de toda a cidade. O caso extraconjugal do marido não passava de fumaça e espelhos. O verdadeiro grande evento era este: sua execução pública, a destruição de sua reputação, seu exílio da sociedade. O pai dela não estava apenas celebrando um casamento. Ele estava encenando a execução de sua própria filha. E cada convidado naquele salão era testemunha e juiz. Ekaterina se virou e começou a andar. Não correu, não gritou, não olhou para trás. Apenas caminhou em direção à saída. E aquele movimento era o único que a mantinha inteira. Atrás dela, o murmúrio da multidão ainda zumbia. Mas à medida que avançava, o som se apagava, engolido por uma onda de silêncio que a seguia pelo salão. Centenas de olhos que momentos antes a observavam, com curiosidade ou indiferença, agora perfuravam suas costas com desprezo e satisfação maliciosa. Ela podia senti-los, cada um, como agulhas contra a pele. Ninguém a deteve. Ninguém falou uma palavra. Ela era uma leprosa. Ao empurrar a pesada porta da frente, Ekaterina sentiu o ar frio da noite bater em seu rosto, despertando-a instantaneamente. Por alguns instantes, ficou ali, respirando fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Então, alcançou a bolsa para pegar a chave do carro. Seus dedos se recusaram a obedecer. O controle caiu no asfalto com um estalo metálico. Ela se abaixou, pegou-o e finalmente destrancou o carro. Deslizando para o banco do motorista, ela bateu a porta com força, isolando-se dos sons de uma celebração que não era a sua. Por vários minutos ficou imóvel, encarando o para-brisa. A mente estava completamente vazia. O choque congelara cada pensamento, cada sensação, até que o vazio se despedaçou.
Não pela dor, não pelo sofrimento, mas pela raiva. Uma fúria fria e estrondosa que corria em suas veias e lhe dava força. Ela ligou o motor e saiu do estacionamento com tanta brusquidão que os pneus chiaram. Não sabia para onde estava indo. Apenas pressionou o acelerador e as luzes da cidade se transformaram em fitas coloridas e borradas. Ela estava fugindo da humilhação, da traição, do espetáculo enganoso de seu pai. Um pensamento pulsava em sua mente. Precisava de um lugar seguro, um lugar onde pudesse respirar, um lugar que fosse só seu. O carro parecia se guiar sozinho, virando em uma rua conhecida do centro da cidade. Sua casa de chás. Casa de chás Egorova. O lugar que ela havia construído tijolo por tijolo. Um espaço que cheirava a bergamota e sândalo, e não a traição. Seu santuário. Estacionou bem em frente à entrada. As janelas estavam escuras. Ao sair do carro, caminhou até a porta de madeira entalhada e inseriu a chave na fechadura. Não girou. Ela congelou seguindo seu instinto. Talvez tivesse colocado a chave do lado errado. Tirou, girou, tentou novamente. O mesmo resultado. O metal bateu contra algo dentro, recusando-se a se mover mesmo 1 milímetro. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela puxou a maçaneta. Trancado. Novamente e de novo, com um pânico crescente, tentou forçar a chave, metal contra metal. Nada. Então, através da porta de vidro, no interior escuro, uma luz piscou. Uma silhueta masculina apareceu no vão da porta. Caterina recuou. A figura se aproximou e ela viu o rosto dele. Artyom. Ele a observava pelo vidro. Expressão indecifrável, fria. 2 homens imponentes, de ternos sob medida, surgiram ao lado dele como sombras. Seguranças. Caterina bateu com o punho na porta. Artyom, o que está acontecendo? Abra a porta. Por que trocaram as fechaduras? Ele não respondeu. Apenas a olhou por longos segundos, depois balançou a cabeça, lentamente, de forma deliberada. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso irônico, antes de recuar para a sala escuridão. A luz se apagou. Artyom! Gritou ela, a voz quebrando. Abra agora! Esta é a minha casa de chás! Silêncio. Ela continuou batendo na porta até que os nós dos dedos doíam, mas ninguém reapareceu. Os 2 seguranças permaneciam imóveis dentro, como manequins. Respirando com dificuldade, deu um passo atrás. O que isso significava? Por quê? Por que trocar as fechaduras de seu negócio? Sua raiva foi substituída por um medo gelado. Não era mais apenas humilhação. Algo maior, muito pior, estava acontecendo. Ela voltou para o carro. As mãos tremiam novamente, agora pelo terror. Tirando o celular da bolsa, discou o número de Artyom. O telefone tocou, mas ele não atendeu. Ela ligou de novo e de novo. Nenhum sinal de resposta. Então, quase por instinto, abriu o aplicativo do banco. Apenas para conferir, para se certificar de que algo em seu mundo ainda estava intacto. Digitou a senha. A tela carregou o saldo de sua conta pessoal. 0. Ela piscou, achando que fosse um erro de conexão, e atualizou a página. Ainda 0. Nenhum centavo, nenhum copec. Ela mudou para a conta da empresa, a casa de chás. O resultado foi o mesmo. Vazia. Cada centavo, cada economia, cada centavo de sua renda sumiu. Um pânico avassalador subiu a garganta, tirando-lhe o fôlego. Ela tropeçou para fora do carro e vomitou. Casa. Precisava chegar em casa, no apartamento deles. Suas coisas, seus documentos, sua vida, certamente não poderiam tirar aquilo dela. A viagem até lá pareceu interminável. Ela quebrou todas as regras de trânsito pelo caminho, avançou sinais vermelhos, cortou carros. Ao chegar ao prédio, subiu as escadas 2 degraus de cada vez, sem esperar pelo elevador. No 4º andar, alcançou sua porta e, quase às cegas, empurrou a chave na fechadura. E mais uma vez, o mesmo resultado. A mesma resistência fria e inflexível do metal. A chave não entrava. Eles também haviam trocado a fechadura aqui. Ela congelou, pressionando a testa contra a porta de madeira fria. Não, isso não podia estar acontecendo. Este era o seu lar. Ela pagará a hipoteca.
Esta era sua fortaleza. Começou a bater, primeiro suavemente, depois com mais força, cada vez mais alto. Artyom, eu sei que você está aí dentro. Abra a porta. Artyom! Passos ecoaram do outro lado, parando exatamente atrás da porta. Vá embora, Katia. Veio a voz abafada e sem vida dele. Como assim, vá embora? Este é meu apartamento. Me deixa entrar. Que diabos está acontecendo? Não é mais seu apartamento, respondeu ele com voz calma, quase como se estivesse pronunciando uma sentença. Não sou mais seu marido. Entrei com o pedido de divórcio esta manhã. Caterina ficou paralisada, incapaz de compreender o que acabara de ouvir. Divórcio? Com base em quê? Pela sua instabilidade, disse ele com um tom carregado de escárnio. Você ouviu tudo na própria festa. Você não está bem, Kátia. Viver com você é perigoso. Tenho testemunhas. Uma cidade inteira delas. E naquele instante, ela entendeu. A encenação no casamento não fora apenas para a humilhação. Fazia parte de um plano. Para o divórcio, para a destruição completa de sua vida. Você não podia ter feito isso. Sussurrou mais para si mesma do que para ele. A empresa, as contas. Você não tinha direito. Tinha todo o direito, cortou a voz dele agora, fria e metálica. Legalmente, eu tinha autoridade para isso. Do espaço sob a porta, uma folha de papel dobrada deslizou até os pés de Caterina. Ela recuou e então se inclinou lentamente, movendo-se como em um sonho. Era uma cópia de um documento legal, uma procuração geral. Declarava que ela, Ekaterina Igorevna Yegorova, concedia a seu marido, Artyom Igorevich Vassiliev, controle total sobre todos os seus bens móveis e imóveis, todas as contas bancárias e autoridade para assinar quaisquer documentos financeiros ou legais em seu nome. No rodapé estava sua assinatura, perfeita, impecável e inconfundivelmente falsificada. Ela encarou o papel e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Não se tratava apenas de uma conspiração. Era um golpe financeiro friamente calculado e executado com precisão. Ela fora destruída publicamente para construir a imagem de uma mulher enlouquecida. Por trás daquela encenação, seu marido e seu pai roubaram toda a sua vida. E aquela procuração, aquela única folha de papel, provava que eles haviam se preparado para isso não por dias, mas por semanas, talvez até meses. Caterina permaneceu imóvel no patamar da escada, segurando as chaves inúteis de sua vida anterior e o documento forjado que a obliterara. Agora estava nas ruas, sem casa, sem negócio, sem dinheiro, e o mundo inteiro acreditava que ela era culpada por tudo aquilo. Ela ficou ali até que os passos de Artyom atrás da porta se apagassem. Não chorou. Não restavam lágrimas. Tudo dentro dela havia sido reduzido a cinzas. Lentamente, estendeu os dedos e olhou para a folha amassada. A procuração, a arma de sua destruição. Ela a colocou no bolso, virou-se e desceu a escada. Sentada ao volante, perguntou a si mesma: e agora? Seus chamados amigos? Todos estavam no casamento. Testemunharam sua humilhação, ouviram a gravação devastadora e acreditaram em seu pai, o carismático e poderoso Demion Yegorov, sobre sua filha instável. Chamá-los significaria apenas compaixão, na melhor das hipóteses, ou condenação, na pior. A polícia? O que poderia dizer que seu marido trocara as fechaduras? Eles olhariam para o documento, dar-se-iam de ombros e chamariam aquilo de disputa familiar. Para eles, ela pareceria histérica, exatamente a imagem que seu pai construíra com tanto cuidado. Então um nome surgiu em sua mente. Tatiana, irmã de sua mãe. Tatiana Ivanova. Nunca foram próximas, encontrando-se talvez 2 vezes por ano no cemitério. Tatiana era direta, de língua afiada, e nunca ocultara seu ódio por Demion. Ela era a única que se recusara a ir ao casamento, enviando em vez disso um buquê barato de cravos e um recado cortante. Desejo a você exatamente o que merece. Na época, a franqueza de Tatiana pareceu rude para Caterina. Agora era a única ilha de sanidade em um mar de mentiras. Ela ligou o carro e dirigiu até o outro lado da cidade.
para um antigo bairro soviético de prédios de 5 andares em ruínas, onde o tempo parecia ter parado. Estacionou em um pátio que cheirava a umidade e lilás em flor e subiu até o terceiro andar por uma escada rangente. A porta do apartamento de Tatiana estava coberta por couro sintético gasto, marcado pelo tempo. Caterina apertou a campainha. 1 minuto se passou. Ela ouviu o suave arrastar de chinelos do outro lado da porta. O trinco clicou e a porta se abriu apenas o suficiente para que a corrente de segurança a segurasse. Um olhar cansado, porém penetrante, surgiu pela fresta estreita. "Kátia, o que aconteceu?" perguntou Tatiana com a voz cortante de preocupação. "Você parece ter saído de uma guerra." "Tia Tânia." A voz de Caterina estava rouca. "Posso entrar? Não tenho mais lugar para ir." Tatiana a observou em silêncio por um momento. Depois, com um estrondo alto, destravou a corrente e abriu a porta de vez. "Eu sabia", disse, sem cumprimentá-la. "Sempre soube que este dia chegaria. Entre." O apartamento de Tatiana era pequeno e modesto, mas impecavelmente limpo. Cheirava a ervas secas e livros antigos, nada parecido com o luxo ostentoso da casa do pai de Caterina. Tatiana a conduziu até a cozinha, colocou silenciosamente a chaleira no fogão, pegou uma pequena garrafa de valeriana no armário e despejou uma dose. "Beba", disse ela, "e me conte tudo." Caterina contou tudo. O casamento, o beijo, a gravação, o olhar zombeteiro do pai, a casa de chá trancada e as contas vazias, as fechaduras trocadas no apartamento, a procuração falsificada. Falava com uma voz plana, quase distante, como se narrasse a história de outra pessoa. Tatiana ouviu, sem interromper, os lábios finos pressionados com força. Quando Caterina terminou, a tia se levantou, caminhou até a janela e acendeu um cigarro fino. "Aquele desgraçado", murmurou olhando para o pátio. "Ele não mudou. Sempre foi assim. Durante anos tentou ficar com a parte de sua mãe, no prédio onde hoje fica sua casa de chá. Estava dividido ao meio, metade dele, metade da sua mãe, herdada do seu avô. Sua mãe, Lena, nunca recuava. Ela nunca cedeu 1 centímetro. Ele tentou conquistá-la com persuasão, ameaças e enganos. Anos atrás, quis vender tudo para construtoras, mas ela se manteve firme. "Esta é a única coisa que deixarei para minha filha", dizia ela, "e você não vai tirar isso dela." Tatiana deu uma longa tragada no cigarro e exalou a fumaça. "Lena tinha medo", continuou. "Medo de que ele esperasse a morte dela para então ir atrás de você. Ela sabia que ele nunca largaria aquele pedaço de terra no centro da cidade. Ela sabia que um dia ele faria exatamente o que fez hoje." Caterina se sentou à mesa, segurando a xícara que começava a esfriar. As palavras da tia não a surpreenderam, apenas confirmaram aquilo que já começava a entender. "Ela deixou algo para você." Tatiana apagou o cigarro, saiu da cozinha e retornou alguns instantes depois, segurando uma pequena chave simples, antiga, de latão, de um cofre. "Sua mãe me deu isso 1 mês antes de morrer", disse Tatiana. "Ela me disse, Tânia, guarde isto. E se Demion algum dia tentar tirar de Kátia o que é dela por direito, dê-lhe esta chave. Ela saberá o que fazer." Colocou o metal frio na palma da mão de Caterina. "Não sei o que há dentro", continuou. "Dinheiro, documentos, joias." Ela nunca disse, mas tinha certeza de que isso a ajudaria. Na manhã seguinte, vestida com as roupas antigas de Tatiana, Caterina dirigiu-se à agência principal do banco. Ela não havia dormido a noite inteira, com as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Uma esperança frágil, quase tremulante, começou a atravessar o espesso véu do desespero. Talvez sua mãe tivesse deixado algum dinheiro, o suficiente para contratar um bom advogado, o suficiente para sobreviver enquanto ela lutasse. Ou talvez houvesse documentos provando sua propriedade legítima. No banco, as pessoas a observavam com curiosidade. O escândalo do casamento certamente já havia se espalhado pela cidade, mas seus papéis estavam em ordem. Passaporte, contrato de aluguel da Caixa de Segurança, em nome de sua mãe, e a chave. Um atendente de rosto fechado a conduziu até o cofre, inseriu sua própria chave, depois a de Caterina, e com um pesado clang metálico,
A porta se abriu. Ele retirou uma pequena caixa de segurança e a acompanhou até a sala de visualização. A porta se fechou atrás dela, deixando-a em completo silêncio. Seu coração disparava violentamente no peito. Ela colocou a caixa sobre a mesa e lentamente levantou a tampa. Dentro não havia dinheiro nem joias, nenhuma pilha de notas, nenhum saquinho de veludo com pedras preciosas. A caixa estava quase vazia. No fundo havia um grosso livro contábil, encadernado em papelão gasto dos anos 1990, e ao lado, um pequeno papel dobrado cuidadosamente em 4. A decepção a atingiu como um soco, tirando-lhe o fôlego. Era isso? Apenas um velho livro contábil e uma nota? Ela pegou o pedaço de papel. Amarelado pelo tempo, ao desdobrá-lo, reconheceu a delicada caligrafia de contas perfeitas da mãe. Apenas 2 frases estavam escritas. Ele construiu sua nova vida sobre isso. Não deixe que ele tire a sua. Caterina permaneceu sentada no silêncio da sala do banco, encarando os 2 objetos diante de si. O antigo livro empoeirado e a nota da mãe. Não era conforto. Era uma mensagem, uma missão, uma herança amarga, pesada e necessária. Com cuidado, ela dobrou a nota novamente e a guardou no bolso. Então, pegou o livro pesado. Não sentiu força nele, apenas o peso do passado. Fechou a caixa de segurança, aguardou o atendente recolhê-la e saiu do cofre. Sua mente estava vazia, restava apenas uma determinação fria e implacável. Ela precisava entender. Precisava descobrir o que aquele livro representava e por que sua mãe o havia protegido por tantos anos, como se fosse seu tesouro mais precioso. O caminho de volta ao apartamento da tia passou em meio a um nevoeiro silencioso. Sem dizer uma palavra, Caterina entrou, foi direto à cozinha e colocou o livro sobre a mesa. Tatiana preparava chá, mas desviou os olhos primeiro para o livro, depois para o rosto pálido e exausto de Caterina. Bem, disse Tatiana, cruzando os braços sobre o peito. É só isso? Sem diamantes? Isso, respondeu Caterina em voz baixa. E uma nota. Ela entregou à tia o papel dobrado. Tatiana o abriu, os olhos percorrendo a breve mensagem. Sua expressão não mudou, mas um brilho frio e consciente relampejou em seu olhar. Lena sempre soube dizer muito com pouquíssimas palavras, murmurou Tatiana, devolvendo a nota. Bem, vamos ver sobre que tipo de fundação nosso querido Demion construiu sua nova vida. Ela se sentou à mesa, puxou o livro para mais perto e abriu na primeira página. Caterina sentou-se em frente. As páginas iniciais estavam repletas da caligrafia compacta e impecável de sua mãe. Colunas de números, datas e sobrenomes. À primeira vista, parecia apenas contabilidade comum. Ivanov, 3000, Sidorov, A.V., 50,020, 1,3. As somas eram enormes para a época. 1994. Um período de caos e, portanto, uma oportunidade para homens como seu pai. Não entendo, disse Caterina, franzindo o senho sobre as linhas. Parece relatórios da empresa de construção dele. Por que ela teria guardado isso com tanto cuidado? Espere, não se apresse. Tatiana virou a página. Eu reconheceria a caligrafia da sua mãe em qualquer lugar. Ela era meticulosa ao ponto da obsessão. Olhe estas colunas. Valor do empréstimo, data, juros mensais, total a pagar. Caterina inclinou-se, estudando melhor. Juros mensais, 50%. Piscou, incrédula. 50% ao mês? Isso deve ser um erro. Sua mãe não cometia erros nos cálculos, respondeu Tatiana com frieza. Isso não é construção, Kátia. É usura, pura e criminosa. Um arrepio percorreu a espinha de Caterina. Ela começou a folhear as páginas mais rápido. Nomes e mais nomes, cada um com taxas de juros extorsivas ao lado, datas e anotações manuscritas na caligrafia precisa de sua mãe. 3 dias de atraso, multa aplicada, metade paga, saldo recalculado com nova taxa. E então ela começou a reconhecer os nomes. Não eram pessoas aleatórias. Ali estava o diretor da maior fábrica da cidade. Lá, o médico-chefe do hospital regional. E então, Caterina parou, o dedo sobre uma entrada. Petrov,
O mesmo Petrov, parceiro de negócios de longa data de seu pai, aquele que ficou vermelho no casamento quando a gravação foi tocada. Ele devia dinheiro a seu pai desde 1996. Meu Deus, sussurrou Caterina. Então era isso, disse Tatiana, acendendo outro cigarro, assentindo com um ar sombrio. Agora sabemos. É daí que veio a fortuna inicial dele. Ele não construiu um negócio. Ele conduziu pessoas a armadilhas de dívida. E então, tirava tudo delas. Empresas, casas, dignidade. Comprava a lealdade de cada um com migalhas, mantendo-os presos a ele. Toda a sua respeitabilidade, todos os amigos e parceiros de negócios, tudo baseado nisso, no medo. Elas permaneceram em silêncio, quebrado apenas pelo suave farfalhar das páginas. Diante dos olhos de Caterina, a vida inteira de seu pai se desenrolava, agora revelada em sua verdadeira luz. Suas doações caridosas, sua amizade com o prefeito, sua influência pela cidade. Tudo comprado não com dinheiro, mas com a ruína da vida de outros. E sua mãe viveu sabendo disso. Todos aqueles anos trancada em seu escritório, ela manteve essa crônica sombria. Não apenas como esposa, mas como testemunha silenciosa, registrando cada crime do marido. Caterina chegou à metade do livro. Início dos anos 2000. As entradas diminuíram. Seu pai tinha se tornado respeitável, mas as antigas dívidas não desapareceram. Ao lado de muitos nomes, datas de pagamentos recentes. Ele os manteve sob seu controle por décadas. Caterina folheou as últimas páginas, quase alcançando o fim. E então parou, petrificada. Olhe, disse, deslizando o livro em direção à tia. A caligrafia havia mudado. Inconfundível. As letras limpas e levemente arredondadas de sua mãe haviam sido substituídas por uma escrita diferente, mais afiada, elegante, porém implacável, marcada com pressão firme e perfeita simetria, como se tivesse sido traçada com régua. E essa nova caligrafia era nitidamente feminina. As novas anotações eram recentes, do último ano, dos últimos meses, até das últimas semanas. Os mesmos nomes antigos devedores apareciam, mas as notas nas margens tinham mudado. Frias, calculistas, sem misericórdia. Ao lado do nome da diretora da escola da cidade, uma mulher respeitada, estava escrito: lembrar sobre o filho na universidade. Possíveis complicações. Ao lado do nome do diretor da fábrica, esposa aproveita férias no exterior. Cortar seu suprimento de ar se necessário. Quem escreveu isso? Perguntou Caterina, a garganta se fechando novamente de medo. Ele deve ter contratado alguém, sussurrou. Não parece um contador para mim, murmurou Tatiana percorrendo as linhas. Isso é a caligrafia de um predador. Caterina virou a última página escrita. E seu olhar se prendeu a uma das entradas finais, datada de apenas 2 semanas atrás. O devedor não era outro senão o próprio prefeito. O mesmo homem que havia apertado a mão de seu pai com tanta cordialidade no casamento. E nas margens, escrito com aquela nova caligrafia afiada, estavam as palavras: prometeu total cooperação, com procuração emitida para Artyom Vasiliev, caso K. K. Katerina Yegorova. Algo clicou na mente de Caterina. Ela já tinha visto aquela caligrafia antes. Letras perfeitamente uniformes, pressão firme e decisiva. Esforçou-se para lembrar onde poderia ter encontrado aquilo. E então a lembrança veio. O convite do casamento, entregue pessoalmente por um mensageiro. Havia sido assinado à mão. Aguardamos ansiosamente por você, querida Kátia. Marina. É a Marina, Caterina sussurrou, tão baixo que mal ouviu sua própria voz. Tia, é a caligrafia dela. Tatiana ergueu os olhos com firmeza, e naquele instante ambas entenderam. Marina nunca fora apenas mais uma das conquistas do pai. Ela não era uma garota ingênua atrás de riqueza. Era uma estrategista, uma jogadora. De alguma forma, ela havia encontrado aquele livro contábil, a verdadeira fonte de poder de Demion, e não se tornou parceira dele. Ela começou a substituí-lo. Ela usou a própria arma dele, seus devedores, mas para seu próprio jogo. Chantageava-os às escondidas, apertando o controle, preparando-se para o momento em que Demion não seria mais necessário.
Ela não se casou por amor. Veio para tomar tudo dele. Caterina, com sua casa de chá e sua herança, era simplesmente o primeiro obstáculo no caminho de Marina. Um obstáculo a ser removido. As duas permaneceram olhando para o livro sobre a mesa da cozinha, como se fosse uma serpente venenosa. Descobrir que Marina jogava em dupla não trouxe alívio. Apenas uma nova onda de medo gelado. Mas sob o pavor, algo mais despertava. Clareza. Eles me traíram, disse Caterina em voz baixa, erguendo o olhar para encontrar os olhos da tia. E agora estão se traindo entre si. Acham que estou quebrada, que vou chorar, me esconder, sentir pena de mim mesma. É exatamente isso que eles esperam. E o que você pode fazer contra os dois? A voz de Tatiana carregava ceticismo. Com todo o dinheiro, o poder, as conexões deles, você só tem aquele velho livro. Aquele livro é o poder deles, Caterina rebateu, e pela primeira vez em dias, sua voz carregava uma nota de aço. Mas também é a fraqueza deles, porque meu pai não sabe que Marina está usando isso contra ele. E Marina não sabe que eu já descobri. Mas existe outra pessoa na aliança deles. Um terceiro, o mais ganancioso, covarde e estúpido de todos. Tatiana olhou para ela, agora com curiosidade renovada. Artyom! Artyom! Caterina confirmou. Ela se levantou da mesa. O desespero que a paralisara durante o dia desapareceu, substituído por uma fúria fria e calculista. Finalmente via um caminho, estreito e perigoso, pelo pântano em que vinha se afogando. Ele era o elo mais fraco. Encontrar Artyom não foi difícil. Ele ignorava suas ligações, mas Caterina conhecia seus hábitos. Era um homem de rituais. Após um negócio bem-sucedido, ou sempre que queria se sentir importante, ele ia sempre ao mesmo lugar, o bar do lobby de um hotel caro no centro da cidade. Lá pedia o conhaque mais fino que podia pagar e ficava sentado por horas, fingindo esperar por uma reunião de negócios. Ela dirigiu até lá no carro velho da tia. Ao entrar no lobby, pouco iluminado, pesado com o cheiro de couro e perfume, avistou-o imediatamente. Ele estava recostado em uma poltrona funda no canto, uma perna casualmente cruzada sobre a outra. Usava um terno novo e caro e um relógio reluzente no pulso. Um que ela nunca tinha visto antes. Parecia uma caricatura de homem bem-sucedido. E estava sozinho. Caterina caminhou até a mesa e se sentou à sua frente sem convite. Ele estremeceu ao vê-la. O medo cruzou seu rosto, rapidamente substituído pelo desprezo e um sorriso condescendente. Kátia, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a um lugar assim. Vá para casa. Ah, certo. Você não tem mais casa. Ele esperava lágrimas, acusações, gritos. Estava pronto para se defender. Mas Caterina nada disse. Olhou para ele calmamente, estudando-o como um entomologista observa um inseto. Sua compostura o deixou mais desconcertado do que qualquer explosão de raiva poderia ter feito. Não vim discutir, Artyom, disse ela com voz firme e deliberada, fria como gelo. Vim falar de negócios. Seus novos negócios. Nós não temos negócios juntos, retrucou ele, tomando mais um gole de conhaque. Você está enganado. Ela inclinou-se para a frente. Nós temos. Eu sei sobre o livro. Artyom congelou, o copo suspenso a meio caminho dos lábios. Que livro? Gaguejou. Caterina enfiou a mão na bolsa e pousou sobre a mesa uma folha dobrada. Não era o livro verdadeiro, demasiado arriscado, e sim uma xerox limpadinha da última página, feita naquela manhã numa papelaria próxima. A página estava inteira preenchida pela caligrafia de Marina. Ele lançou um olhar para a folha e depois para ela, totalmente confuso. Que besteira é essa? Murmurou. Não é besteira. Caterina respondeu em voz baixa. É sua sentença de morte. Esta é a última página do livro secreto do meu pai, aquele sobre o qual toda a sua fortuna foi erguida. Lá estão anotadas as dívidas de todas as pessoas poderosas desta cidade. Sua nova parceira, Marina, encontrou esse livro, e agora o guarda para si. Vê esta caligrafia? Ela apontou para a linha que mencionava a procuração emitida em seu nome. Ela vinha chantageando os associados do meu pai às escondidas, construindo seu próprio império com as armas dele.
Ela joga o próprio jogo, Artyom, e você não passa de uma peça. Descartável. A cor esvaiu-se do rosto dele. Agarrou o copo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você está mentindo. Isso é impossível. Nós somos parceiros. Caterina soltou uma risada amarga, sem humor. Parceiros? Sério? Você realmente acredita que uma mulher como Marina dividiria o poder com alguém como você? Ela só precisava de você para consumar o negócio comigo, para assinar os papéis. Você foi conveniente. Ferramentas, Artyom, com o tempo, são descartadas. Ela inclinou-se ainda mais. A voz tornou-se um sussurro cortante e deliberado, cada palavra um golpe. Agora imagine, por um segundo, o que acontecerá quando meu pai descobrir que sua noiva, sua fiel parceira, vem tomando silenciosamente o controle de seu império nas sombras. Ele vai ficar furioso. Vai querer destruí-la. E Marina? O que fará para se salvar? Ela jogará toda a culpa sobre seu amante tolo, ganancioso e de pouca fibra. Sobre você. Ambos, seu pai e Marina, dirão que você inventou tudo, que você os enganou, que se infiltrou na confiança deles. E aqui está a parte mais cruel. A cidade inteira acreditará neles. O que você é comparado a eles? Você é o elo fraco, Artyom, carne para canhão. E eles vão te triturar sem pensar duas vezes. Silêncio. Ele ficou olhando para a fotocópia, uma gota de suor correndo pela têmpora. Seu ar de confiança evaporara por completo. Diante dela não estava o homem seguro, mas um homem apavorado, que havia se enfiado numa gaiola com 2 tigres, achando que eram gatinhos. O que você quer? Gaguejou. Eu quero tudo, disse Caterina, cada palavra seca e precisa. Seu plano inteiro, do começo ao fim. O que exatamente vocês vão fazer? Por que precisava da minha casa de chá? Artyom permaneceu em silêncio, a mente a mil. Esta é sua única chance, pressionou ela. Me ajude e talvez você saia vivo dessa. Me traia e eu levo esta cópia direto ao meu pai. A ameaça caiu como um golpe baixo. A possibilidade de ser desmascarado diante de Demion surtia efeito imediato. Ele quebrou. Artyom disparou, a voz trêmula. Não queriam apenas a sua casa de chá. As palavras saíam atropeladas. Eles querem vender o prédio inteiro. Caterina parou. O prédio, metade do qual lhe pertencia por herança da mãe, estava em jogo. Para quem? Desenvolvedores sombrios, homens rudes de reputação incerta. Seu pai os encontrara. Marina aprovou. Ofereciam enormes somas em dinheiro vivo. Quando? Ela perguntou, sentindo um vazio gelado abrir no estômago. Depois de amanhã. Artyom respirou, quase ofegante. Eles vão organizar um jantar de celebração num restaurante para assinar os papéis finais, para comemorar o negócio e a sua remoção. Caterina saiu do hotel com a sensação de chão desaparecendo sob seus pés. As palavras de Artyom ecoavam em sua cabeça como tambores ensurdecedores. 2 dias, apenas 48 horas para deter uma avalanche já em movimento. Ela se sentou ao volante do carro antigo de sua tia. As mãos sobre o volante não tremiam. Estavam frias como gelo. A fúria que a consumira durante o encontro com Artyom agora se cristalizara em um foco afiado como navalha. Não havia mais espaço para choque ou reflexão, apenas para ação. Ao retornar ao pequeno apartamento nos arredores da cidade, encontrou sua tia no mesmo lugar, à mesa da cozinha, com o mesmo maço de cigarros e o mesmo livro contábil diante de si. Tatiana ergueu os olhos e não havia dúvida neles. Ela entendia tudo apenas pela expressão de Caterina. Ruim? Perguntou secamente. Pior, respondeu Caterina, sentando-se em frente e puxando o livro para o centro da mesa. O prédio será vendido depois de amanhã. Tudo, a propriedade inteira. Eles vão realizar um jantar para assinar os documentos finais com os compradores. É o fim? Tatiana murmurou um palavrão baixo, áspero, carregado da amargura que nasce da impotência. Então é isso, disse quase para si mesma. Eles têm a procuração, sua assinatura está falsificada. Até você provar, anos vão passar. Em 2 dias estará tudo feito. Eles receberão o dinheiro e desaparecerão, e você ficará sem nada.
Não. Caterina balançou a cabeça com firmeza, a palma da mão sobre a capa gasta do livro. Eu tenho isto, e eu os tenho. Ela abriu o livro. Hora após hora, as duas mulheres folhearam as páginas escritas com a mão meticulosa de sua mãe. Não era mais apenas um arquivo de crimes. Era uma lista de aliados em potencial. A maioria dos nomes pertencia àqueles quebrados demais, assustados demais, ou insignificantes demais para ousar enfrentar Demion. Mas três se destacavam. Três nomes, três pilares da sociedade da cidade, que seu pai mantivera em cativeiro por mais tempo e de forma mais cruel que qualquer outro. Sergei Mikhailov, diretor da usina metalúrgica, um homem austero, pouco sociável, da velha guarda, respeitado na cidade por manter a fábrica viva durante o caos dos anos 1990. Ao lado do nome, uma dívida colossal para a época, acompanhada da breve nota de sua mãe. Perdeu no jogo de cartas. Helena Petrova, diretora do ginásio mais respeitado da cidade. Uma mulher de reputação impecável, exemplo de integridade e virtude. Sua dívida era menor, mas a anotação de sua mãe era breve e gelada. Tratamento da filha na Alemanha. E Viktor Orlov, vice-prefeito. Um político polido, ambicioso, que aparecia regularmente na televisão local, pregando lei e ordem. Sua dívida era a mais antiga de todas. Remontava à sua primeira campanha eleitoral. Eles são nossa única chance, disse Caterina, passando o dedo sobre os três nomes. Eles o desprezam mais do que qualquer outro, porque ele lhes tirou não apenas dinheiro, mas a liberdade de serem quem aparentam ser. E você realmente acha que eles vão ajudá-la? Tatiana zombou. Eles têm medo dele. Ele os controla há 20 anos. O medo é poderoso, admitiu Caterina. Mas o desejo de liberdade é mais forte. Eu não vou chantageá-los. Não se combate chantagem com mais chantagem. Vou oferecer um acordo. Uma chance de liberdade. O plano era ousado e perigoso, e o tempo se esgotava rapidamente. Compraram vários chips de telefone descartáveis. A primeira ligação foi para Mikhailov. Caterina discou seu número privado, o mesmo que encontrara no livro. Sergei Petrovich, disse quando uma voz rouca e irritada atendeu. Meu nome é Ekaterina Yegorova. Nunca ouvi falar de nenhuma Yegorova, resmungou ele. O senhor conhece meu pai, Demion, e sabe a quantia que perdeu para ele em um jogo de cartas, em 1996. Continuou Caterina, com voz firme e serena. Seguiu-se um silêncio pesado do outro lado da linha. O que você quer? A voz agora soava mais baixa, tensa. Um encontro, em 1 hora, na extremidade do parque da cidade, perto da velha estação de barcos. Venha sozinho. É sobre seu futuro. Ela desligou antes que ele pudesse responder. 1 hora depois, envolta no velho casaco de sua tia, Caterina sentou-se em um banco descascado, ao lado da estação abandonada. Mikhailov chegou pontualmente. Alto, curvado, vestindo um caro sobretudo de cachemira. Parecia completamente deslocado ali. Seu rosto estava cinza de raiva e medo. Isso é mais um dos novos jogos do seu pai? Perguntou em vez de cumprimentá-la, parando a poucos passos de distância. Se está procurando dinheiro, meu pai não tem nada a ver com isso, respondeu Caterina, levantando-se. Ou melhor, em breve ele não terá nada a ver com nada. Ele está vendendo todos os seus bens nesta cidade e partindo. Para sempre. Ela puxou do bolso uma página fotocopiada. Aqui trazia o nome dele. Ele lançou um rápido olhar e desviou o olhar cauteloso. E daí? Daí, respondeu ela com calma, que agora os assuntos dele são administrados por sua nova esposa, Marina. Aqui, estas são as notas dela. Caterina apontou para as linhas escritas com uma letra afiada e elegante. Ela sabe tudo sobre o senhor, e ao contrário do meu pai, que por anos só mamava seu recurso, ela pretende lhe tirar até a última copeca. Vai esgotar você por completo e depois destruir sua reputação. Mikhailov permaneceu em silêncio, o olhar fixo na superfície turva do lago. Vim lhe oferecer um acordo, Sergei Petrovich, disse ela com firmeza. O único da sua vida. Depois de amanhã haverá um jantar em que meu pai e Marina assinarão os papéis para vender o meu prédio. Preciso do seu apoio.
O senhor deve estar lá e ficar ao meu lado no momento decisivo. Você está louca? Estalou ele, virando-se bruscamente para ela. Ir contra Demion? O senhor não estará indo contra ele, respondeu Caterina segura. Estará lutando pela sua liberdade. Se me apoiar, este livro, ela tocou o bolso onde seu telefone guardava fotografias das páginas, será queimado junto com todos os registros das suas dívidas. O senhor se tornará um homem livre. Mas se recusar, no dia seguinte à partida deles, este livro irá parar na mesa do procurador e todo mundo saberá exatamente com que dinheiro o senhor salvou sua preciosa fábrica. Escolha. Ela manteve o olhar dele, sem vacilar. A respiração de Mikhailov ficou pesada. O rosto se contorceu na batalha entre o medo e a esperança. Eu vou pensar, murmurou por fim e afastou-se, virando as costas sem dizer mais nada. A segunda a ser procurada foi Helena Petrova. Conseguir contato com ela foi mais difícil. Caterina deixou uma mensagem mencionando o nome do médico alemão que tratara a filha da diretora. Helena retornou a ligação em menos de 5 minutos. Marcaram encontro na sala de leitura da biblioteca regional. Helena Petrova mostrou-se uma mulher magra, exausta, com olhos apagados. Sentou-se numa mesa num canto afastado. As mãos tremiam sobre um livro aberto. Caterina tomou a cadeira em frente, silenciosa, e escorregou a fotocópia da página dela pela mesa. A mulher sequer olhou para o papel. "O que você quer?" sussurrou. "Não tenho mais dinheiro." "Não quero o seu dinheiro, Helena Vassilievna", respondeu Caterina com voz baixa. "Preciso da sua ajuda." Caterina repetiu a proposta. "O jantar, a venda, o papel de Marina nisso tudo." Indicou a anotação feita pela caligrafia cortante de Marina. "Lembrar sobre o filho na universidade." Os olhos de Petrova se arregalaram, tomados pelo pavor. "Ela está ameaçando meu filho", murmurou. "Ela ameaça todo mundo", Caterina falou firme. "Estou oferecendo a chance de acabar com isso de uma vez por todas. Fique ao meu lado e seu pesadelo terminará. Não me deverá nada. Nunca." Lágrimas encheram os olhos de Helena Vassilievna. Chorou em silêncio, lágrimas correndo pelo rosto uma a uma. O que terei de fazer?" perguntou entre soluços. "Apenas esteja lá", respondeu Caterina em voz suave. "Esteja presente e confirme o que eu disser quando chegar a hora." O último foi Orlov. O mais difícil e o mais crucial. Ele não atendeu ao telefone, mas enviou uma mensagem curta. "Volga Preta, placa 734, Rua Gogol, meia hora, venha sozinho." Caterina encontrou o carro parado em uma rua silenciosa de um bairro residencial. O ar estava denso, quase imóvel. Ela abriu a porta traseira e deslizou para dentro. Orlov estava ao volante. O reflexo do seu rosto no retrovisor mostrava uma tensão fria, rígida, como um fio esticado prestes a arrebentar. "Fale!" ordenou ele com voz seca. Pela terceira vez naquele dia, Caterina expôs seu plano. Não apelou à compaixão nem à consciência. Diante de um político, escolheu a única linguagem que ele respeitava, a do risco e da vantagem. "Esta é sua única chance de eliminar o perigo, Viktor Semyonovich. Demion está deixando o palco. Uma nova jogadora está assumindo. Marina. Incontrolável, imprevisível. Ela é perigosa para todos, mas acima de tudo para você. Estou lhe oferecendo uma solução definitiva." Orlov ficou em silêncio por mais tempo do que qualquer um dos outros. Seus dedos batiam lentamente no volante, o olhar perdido no vazio à frente. O som seco dos toques era o único ruído dentro do carro. "Certo", disse por fim, a voz firme, decidida. "Estou com você. Melhor arriscar com a filha do que ficar frente a frente com aquela mulher. Mas há algo que você precisa saber." Ele virou-se para ela, o olhar sombrio e cansado. "Não estou com você apenas porque quero minha liberdade", disse com amargura. "Estou com você porque sei exatamente como eles fizeram. Fui eu quem registrou a procuração em nome de Artyom." Caterina o encarou, atônita. "Seu pai me mandou chamar por meio do advogado, Voronov", continuou Orlov. "Fui até o escritório dele. Ele colocou o documento sobre a mesa. Assim que o vi, percebi. A assinatura era falsa. Perfeita demais, cuidadosa demais. Sem vida."
Eu disse isso a ele. Ele apenas sorriu. Um sorriso que não tinha nada de humor. Então perguntou se eu ainda me lembrava da minha dívida. Eu disse que sim. Ele respondeu que aquilo não era tudo. Orlov fez uma pausa, os olhos fixos no nada. Então tirou uma segunda folha da pasta. Um documento verdadeiro, Kátia. Incontestável. O coração de Caterina disparou. Que documento? Sussurrou ela. Ele pronunciou cada palavra com um peso cortante. Uma renúncia aos direitos hereditários sobre a parte do prédio da Rua Lenin, número 12. Seu pai me disse que a fez assinar há algumas semanas. Escondeu a página no meio de um monte de declarações fiscais do seu salão de chá. E naquela folha, Caterina, estava a sua assinatura verdadeira. O ar dentro do carro ficou pesado, sufocante. As palavras de Orlov atravessaram a mente de Caterina, como agulhas em brasa. Foi como levar um golpe no estômago. Pior que qualquer falsificação. Uma assinatura falsificada podia ser contestada, periciada, desmentida em tribunal. Mas uma assinatura verdadeira, escrita por sua própria mão, era uma sentença. E ela se lembrou. Algumas semanas antes, Artyom havia trazido para casa uma pilha enorme de documentos da repartição fiscal. Disse que era o relatório trimestral do salão de chá e que precisava ser assinado antes que a contadora saísse de férias. Caterina estava exausta, distraída. Confiava nele. Folheou por cima, vendo apenas números e formulários comuns. Artyom estava ao lado, apressando-a com uma voz tranquila e familiar. Anda, Katiusha, é tudo rotina. Só uma formalidade. E ela assinou. Assinou a própria sentença. Seu pai não apenas havia roubado o negócio dela, havia feito com que ela mesma participasse do roubo. Agora você entende? A voz de Orlov a arrancou do torpor. A procuração falsificada serviu apenas para acelerar o processo, congelar suas contas e tomar o imóvel. Mas o trunfo deles é essa renúncia. Com ela, eles podem vender o prédio a quem quiserem, e você não terá nenhum recurso legal. É a sua assinatura. Caso encerrado. Caterina abriu a porta do carro em silêncio e saiu sem dizer uma palavra. Nem obrigado, nem adeus. Simplesmente se afastou, como Nambula próprio faria. Ela havia perdido. Todo o seu ousado plano com os devedores, sua estratégia meticulosa, tudo se desfez em pó diante de uma única folha de papel com a sua própria assinatura. Ela vagou pelas ruas, sem realmente perceber para onde ia, até que seus pés finalmente a levaram à casa de sua tia. Ao entrar no apartamento, caiu sobre a mesa da cozinha, exausta e vazia. Tatiana olhou para o rosto da sobrinha e entendeu imediatamente. Não funcionou? Perguntou baixinho. Funcionou, murmurou Caterina, a voz oca, quase sem vida. Eles todos concordaram, mas agora não faz mais diferença. Então contou à tia sobre o segundo documento, a renúncia da herança, como seu pai e marido a haviam enganado para assiná-lo, escondendo-o entre papéis fiscais. Com cada palavra, a última fagulha de esperança desaparecia. Voronov, o advogado, finalizou tudo. Concluiu enterrando o rosto nas mãos. Está tudo legal. Eu não tenho chance. Ao ouvir o nome do advogado, Tatiana se endureceu de repente. Voronov? Perguntou surpresa e alerta. Igor Semenovich Voronov? Sim? E daí? Tatiana permaneceu em silêncio. Levantou-se abruptamente, caminhou até a mesa e agarrou o antigo livro de contabilidade. Seus dedos voavam sobre as páginas amareladas, percorrendo ano após ano, quase freneticamente. Eu sabia, murmurou para si mesma. Lembro desse nome. Demion sempre se gabava de ter o melhor advogado da cidade. E agora eu entendo por quê. Ela parou no meio do livro, nos registros do final dos anos 90, e apontou para uma linha. Aqui está, disse com firmeza. Nosso mestre legal, Igor Semenovich Voronov. Caterina ergueu os olhos. Ao lado do nome do advogado, havia uma soma enorme e uma nota curta e impiedosa, escrita pela mão de sua mãe. Pagamento pelo silêncio. Acidente de pedestre. Algo clicou dentro de Caterina. O vazio gelado que tomava seu peito começou a ser preenchido por uma nova, fria e calculada determinação. O advogado é uma peça-chave, disse levantando-se. Ele não é apenas executor, é também um servo do meu pai. Preciso falar com ele.
Kátia, é perigoso, veio o aviso cortante da tia. Ele é a mão direita de Demion. Ele também é devedor, como todos os outros, e ele tem ainda mais medo porque tem mais a perder, respondeu Caterina firme. Sua reputação, sua licença de advogado, sua liberdade. Antes de avançar, ela fez Orlov cumprir mais uma tarefa. Ligou para ele e pediu que escrevesse à mão um breve relato factual. Quando, onde e sob quais circunstâncias o advogado Voronov lhe mostrou 2 documentos e o obrigou a registrar a procuração forjada, sob a ameaça de expor suas dívidas. Orlov hesitou, mas o medo de Marina falou mais alto que tudo. 1 hora depois, um mensageiro entregou o envelope contendo o depoimento, assinado pelo próprio vice-prefeito. Caterina localizou o escritório de Voronov, no prédio comercial mais prestigiado da cidade. Ela não entrou, esperou. Esperou até altas horas da noite, sentada no carro de sua tia do outro lado da rua. Às 23 horas, as luzes do escritório se apagaram. Minutos depois, sua silhueta corpulenta surgiu na entrada. Em vez de ir até seu carro no estacionamento da frente, ele caminhou por um beco escuro e silencioso que levava à saída dos fundos. Kátia ligou o motor e seguiu devagar. Bloqueou seu caminho no ponto mais estreito do beco, justamente quando ele se aproximava do veículo. Saiu do carro e ficou à sua frente. Voronov recuou ao vê-la. Seu rosto confiante e arrogante se contorceu. Kátia, o que você está fazendo aqui? Perguntou surpreso. Resolvendo assuntos legais, Igor Semenovich, respondeu ela, aproximando-se. Em sua mão, um tablet exibia a fotografia de uma página do livro contábil. Seu nome claramente visível. Lembra deste acidente? Dizem que o pedestre ficou inválido para sempre. Voronov ficou pálido como um lençol. Segurou o peito. Onde você conseguiu isso? Demion, interrompeu Kátia, levantando o depoimento de Orlov. Demion logo deixará de ser seu problema. Isso, porém, permanecerá. O testemunho do vice-prefeito detalhando como você o coagiu a cometer irregularidades oficiais. Falsificação de documentos, coerção de um funcionário público. Quantos anos isso renderia? 5? 7? Sua carreira estaria destruída. O olhar do advogado oscilava entre os 2 documentos. Um do passado, outro do presente. E seus joelhos fraquejaram. Ele se apoiou pesadamente no capô do carro, respirando com dificuldade. Cada grama de orgulho profissional, cada resquício de confiança evaporou instantaneamente. Diante de Caterina, estava um homem acuado, quebrado. Eu não queria isso, sussurrou quase em lágrimas. Juro, não queria isso. Ele me manteve na linha por 10 anos. Fui seu escravo. Ele me fez cometer coisas terríveis, inclusive redigir uma renúncia de herança para sua própria filha. A voz de Caterina cortou o ar como gelo. E isso foi ideia sua? Ele assentiu, olhando para baixo. Ele veio até mim há um mês. Disse que queria resolver tudo com você de uma vez por todas. Eu redigi o documento, da forma mais segura que pude. Sua assinatura é genuína. Não há brecha legal aqui. O silêncio caiu pesado. Caterina sentiu o último fio de esperança escapar. Então é isso, murmurou a voz oca. Não há saída. De repente, Voronov ergueu o olhar. Havia em seus olhos uma estranha mistura de medo e uma satisfação sombria, voltada para seu antigo mestre. Sempre há um jeito, disse, rouco. Sou servo dele, sim, mas não sou idiota. Na arrogância de Demion, em seu desejo de controlar tudo, ele cometeu um erro. Insistiu em uma cláusula específica neste documento. Ostensivamente para a aparência, para proteger o nome da família, como ele dizia. Voronov endireitou-se, a voz ganhando força. Eu disse a ele que era desnecessário, que complicava o procedimento. Mas ele não quis ouvir. Queria que parecesse que não estava tomando a propriedade da filha, mas salvando-a de uma filha irracional. O ar ficou denso, carregado de tensão. Caterina percebeu que aquela pequena brecha, escondida nas intenções de Demion, poderia ser a última esperança. A guerra que parecia perdida ainda tinha uma abertura, e ela estava prestes a encontrá-la. Que cláusula! Caterina inclinou-se à frente, quase sem se atrever a respirar. Voronov manteve o olhar firme. Este documento, sua renúncia à herança,
só terá efeito legal total e se tornará irrevogável sob uma condição. Se Demion puder apresentar depoimentos notarizados de pelo menos 2 membros da família certificando que você é mentalmente instável e incapaz de administrar sua própria propriedade. Uma explosão ocorreu na mente de Caterina. Cada fragmento do quebra-cabeça se encaixou, formando uma imagem monstruosa, diabólica e meticulosamente calculada. O casamento, a humilhação pública, o áudio manipulado, pintando-a como uma mulher ciumenta e desequilibrada. Seu pai, chorando no palco, narrando a história de sua filha ingrata e instável. Artyom, pedindo divórcio com base em sua inadequação. Isso não era apenas vingança. Não era só um espetáculo para os convidados. Era uma manobra legal fria e calculada. Seu pai não estava apenas envergonhando-a diante de toda a cidade. Ele estava reunindo evidências diante de centenas de testemunhas. Ele criava um precedente legal para ativar o próprio documento que ela havia assinado às cegas. O evento central do casamento não era a humilhação. Era a preparação para o golpe final, um golpe projetado para arrancar tudo dela dentro da lei. No beco gelado, Caterina permaneceu imóvel enquanto o advogado Voronov, tropeçando levemente, subia em seu carro e partia em disparada. A percepção do esquema diabólico de seu pai não a quebrou. Pelo contrário, a impulsionou. Transformou seu medo e dor em um diamante frio e multifacetado de raiva. Agora ela entendia não apenas o que haviam feito, mas também como e por quê. Ela conhecia as regras do jogo deles, e isso significava que poderia quebrá-las. O último dia antes do jantar passou em preparação febril e silenciosa. Ela voltou ao apartamento da tia e, sem uma palavra, pegou um pequeno gravador digital. Um dispositivo que havia ativado discretamente em seu telefone durante o encontro anterior com Artyom no bar. O instinto que não conseguira explicar então tornara-se sua arma mais poderosa. Junto com Tatiana, reproduziu a gravação várias vezes, destacando as declarações mais condenatórias. A confissão de Artyom de que Marina planejava chantagear os devedores de seu pai, a descrição de como ela pretendia lidar com Demion assim que ele se tornasse dispensável. Cada palavra era um prego no caixão do plano deles. Então vieram as 3 chamadas curtas e decisivas: Orlov, Mikhailov e Petrova. Hoje, às 21 horas, restaurante Metropol, sala privada no 2º andar, instruiu cada um deles. Eu entrarei primeiro. 2 minutos depois de mim, vocês entram. Todos juntos. Nem antes, nem depois. Lembram do nosso acordo? Cada um respondeu com uma afirmação tensa e contida. Não havia entusiasmo nas vozes, apenas a determinação de pessoas acuadas a vida inteira, agora com uma rara chance de contra-atacar. Naquela noite, diante do espelho no modesto apartamento de sua tia, Caterina vestiu um vestido preto simples. Não de luto, mas uma espécie de uniforme de combate. Tatiana permaneceu silenciosa ao seu lado, segurando um broche antigo, porém elegante, que havia pertencido à sua falecida irmã, a mãe de Caterina. O ar estava carregado de tensão. Cada fio de luz refletido no espelho parecia observar a guerra que se aproximava. Era mais do que uma noite. Era um momento em que Caterina transformaria toda a dor, traição e injustiça em ação calculada, pronta para confrontar os responsáveis e reivindicar tudo que lhe havia sido tirado. Alena teria querido que você tivesse isto hoje, disse Tatiana, prendendo o broche ao vestido da filha. O metal frio encostou na pele de Caterina. Eu não vou decepcioná-la, ela sussurrou quase para si mesma. Juntas, saíram. O restaurante Metropol, o mais requintado da cidade, brilhava sob suas luzes. Dentro da sala privada do 2º andar, uma aura de triunfo pairava no ar. Ao longo da longa mesa, coberta com linho branco imaculado, sentava-se a companhia dos vencedores. Não cabeçalho da mesa, Demion reluzia como um samovar polido. Ao seu lado, como uma rainha, Marina ocupava seu lugar em um vestido de noite elegante. Do outro lado, 2 homens de ternos caros. Os desenvolvedores predatórios, sem rosto, mas de intenções claras. Na extremidade da mesa, pálido como a morte e com as mãos trêmulas, sentava-se o advogado Voronov.
evitando qualquer contato visual. Baldes de gelo e champanhe já aguardavam sobre a mesa, enquanto garçons circulavam silenciosamente, distribuindo hors d'oeuvres. Diante de Demion, repousava uma pasta azul com o contrato de venda finalizado. Demion se levantou, erguendo a taça. As conversas cessaram. Amigos, colegas, sua voz transbordava autossatisfação. Quero brindar a novos começos, ao futuro que estamos construindo hoje. Às vezes, para construir algo novo, é preciso se livrar do antigo, cortar o lastro, romper os laços familiares tóxicos que nos prendem. Estou satisfeito que hoje fechamos o capítulo final de uma história desagradável e abrimos um novo. Brilhante. Ao sucesso. Ao sucesso. O brinde ecoou entre os presentes. Demion esvaziou a taça, pousou-a sobre a mesa e, com expectativa ansiosa, abriu a pasta. Levantou uma caneta tinteiro cara, desparafusou a tampa. Esse gesto, essa assinatura, representava o ápice de sua vida, a apoteose de seu triunfo sobre a herança da ex-esposa e sobre a própria filha. E no exato momento em que a ponta da caneta pairava sobre o papel, as pesadas portas de carvalho se abriram com força. No umbral estava Caterina. Atrás dela, como sombra, Tatiana. Caterina não parecia uma vítima. Não estava quebrada. Mantinha-se ereta. Seu olhar era frio e afiado, como um bisturi. Percorreu a sala e fixou os olhos no pai. Não perdi o evento principal, pai. Sua voz soou clara e alta no silêncio repentino. A caneta congelou na mão de Demion. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de fúria. Marina se enrijeceu, estreitando os olhos. Os desenvolvedores trocaram olhares confusos. Apenas Voronov encolheu os ombros, preparando-se para o inevitável. O que você está fazendo aqui? Demion rugiu, levantando-se. Segurança! Removam-na imediatamente. Ela está mentalmente instável. É perigosa. Aquelas eram exatamente as palavras. A chave da fórmula legal que Caterina aguardava. Exatamente o que você estava prestes a dizer, respondeu ela calmamente. Como se cumprindo um comando silencioso, as portas se abriram novamente. 3 figuras entraram. O vice-prefeito Orlov, a diretora Petrova e o diretor da usina metalúrgica, Mikhailov. Eles não falaram. Simplesmente tomaram suas posições atrás de Caterina, formando um escudo vivo. O ar dentro da sala privada tornou-se eletricamente pesado. A vitória não estava apenas à vista. Estava prestes a ser consumada, e a filha finalmente assumia o controle de seu destino, olhando nos olhos daqueles que acreditavam ter o domínio absoluto sobre sua vida. Agora o sorriso de Marina desaparecera por completo. Ela encarava os 3 devedores mais influentes de Demion, que agora se mantinham ombro a ombro com a filha exilada do homem. Pela primeira vez, o medo cintilou em seus olhos. Ela não compreendia o que estava acontecendo. Os desenvolvedores franziram a testa, percebendo que o acordo estava desmoronando. Demion, por sua vez, permanecia atônito, olhando para seus antigos subordinados leais e intimidados, que ousaram aparecer e desafiá-lo. Orlov, Petrova, o que significa isto? Rosnou a voz carregada de raiva contida. Caterina deu um passo à frente. Na mão, um pequeno gravador digital. O senhor está certo, pai, disse com voz firme, tingida de fúria contida. Neste quarto, realmente há um traidor. Mas não sou eu. Ela ergueu o gravador e apertou play. O silêncio foi quebrado pela voz trêmula e gaguejante de Artyom, amplificada pelo aparelho. Ela encontrou o livro antigo dele. Ela controla todos eles, entende? Orlov, Mikhailov, todos. Ela disse que, quando Demion vender o prédio e não precisar mais dele, lidará com ele e jogará todos os devedores ao vento. Ela disse que eu seria sua mão direita, mas ela mente. Sei que ela vai se livrar de mim também. A gravação terminou abruptamente. As últimas palavras de Artyom pairaram na sala como um silêncio sufocante, pesado como veludo, carregado de presságio. Por alguns segundos ninguém se moveu. Parecia que até o próprio ar havia congelado. Então, Demion explodiu. Não foi apenas um grito, foi o rugido de uma besta ferida. Toda a sua vaidade, seu brilho,
Toda a respeitabilidade ensaiada se despedaçaram como ouro barato, revelando uma raiva crua e primitiva. Ele não olhou para Caterina. Não olhou para os devedores. Seus olhos injetados em sangue fixaram apenas um alvo. Marina. Você... rosnou, e a palavra carregava mais terror do que qualquer maldição. Me traiu. Com aquele rugido, lançou-se sobre a mesa. Taças tombaram. Pratos com hors d'oeuvres se espalharam. A champanhe cara escorreu sobre o linho branco como sangue. Ele não mirava um golpe comum. Mirava a garganta dela. Marina gritou, recuando e derrubando a cadeira. Pressionou-se contra a parede, braços erguidos em defesa desesperada. Seu rosto, triunfante momentos atrás, agora se contorcia em terror primal. Não é verdade. Demion, querido, é mentira. É tudo ele. Artyom inventou. Ele me difama. Está se vingando porque escolhi você. Suas palavras foram engolidas pelo caos. Dois dos desenvolvedores que até então observavam o drama familiar com distanciamento e curiosidade pularam de seus assentos, agora com expressões firmes e profissionais. Eles não ouviram a discussão, ouviram as palavras-chave: chantagem, o livro, os devedores. O acordo está encerrado, disse um deles com voz gelada, dirigindo-se não a Demion, mas ao parceiro. Não nos envolvemos em esquemas ilegais ou disputas de gangsteres. A reputação vale mais. Estamos indo embora. Exatamente, concordou o segundo sem pronunciar outra palavra. Viraram-se e seguiram, com passos decididos para a saída, evitando cuidadosamente os cacos de vidro espalhados pelo chão. O salão permaneceu em silêncio absoluto, exceto pelo som do coração de cada um, batendo acelerado, enquanto a hierarquia de poder de Demion desmoronava diante de seus olhos. A saída deles foi o sinal. O vice-prefeito Orlov avançou, posicionando-se entre o Demion rugindo e Caterina. Ele encarou o olhar do antigo mestre diretamente, e nos seus olhos não havia traço de medo. Apenas um desprezo gelado e calculado. Acabou, Demion, disse, baixinho, mas a voz reverberou pelo salão como o toque de um sino. Seu jogo terminou. Demion parou, respirando pesadamente. Seu olhar passeou de Orlov para Petrova, depois para Mikhailov. Ele viu aqueles rostos, rostos de pessoas que ele havia esmagado por décadas, e percebeu que eles não eram mais seus escravos. O muro de medo que construíra com tanta meticulosidade havia finalmente desmoronado. No silêncio que se seguiu, nesse vácuo de poder, Caterina deu mais um passo à frente. Passou pelo pai enfurecido, pela rival patética, por seus novos e inesperados aliados. Aproximou-se da mesa. Em suas mãos o velho caderno, o livro contábil de sua mãe. Ela o ergueu alto para que todos vissem. O gesto era simbólico. Não era uma arma de chantagem. Era a chave da liberdade. Ela se voltou para Orlov, Petrova e Mikhailov, olhando cada um nos olhos. A partir daquele momento, sua voz era firme e inabalável. Vocês estão todos livres. Suas dívidas estão perdoadas. Esta história acabou. Em seus rostos começou a surgir uma percepção lenta, quase dolorosa. A esperança que eles temiam acreditar tornava-se realidade. Helena Petrova levou a mão à boca, os ombros tremendo em soluços silenciosos de alívio. Mikhailov, o severo, inflexível Mikhailov, endireitou as costas pela primeira vez em anos, como se um fardo invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Então Caterina se voltou para o advogado Voronov. Ele estava encolhido na cadeira, pequeno, suado, aterrorizado. Caterina se aproximou e, com um baque seco, pousou o livro diretamente à sua frente. Agora você, ordenou com voz de aço firme e inabalável. Aquele documento, a renúncia de herança, anule-o, agora. Voronov estremeceu. Olhou para Demion, buscando apoio, mas viu apenas o vazio nos olhos de seu antigo protetor. Então encarou Orlov e encontrou uma ameaça silenciosa e gélida. Não tinha escolha. Com mãos trêmulas como as de um homem envelhecido, ele alcançou o bolso interno do paletó e retirou o papel dobrado. O próprio documento com sua assinatura autêntica. Lentamente,
Como se não pudesse acreditar no que acontecia, desdobrou-o. Caterina encarou a folha que lhe custara sua casa, seu negócio, sua vida, e sentiu apenas uma calma glacial. Rasgue, ordenou. Obediente como uma marionete, Voronov começou a rasgar. O som do papel sendo rasgado ecoou pela sala, único ruído no silêncio sufocante. Ele rasgou em fragmentos minúsculos, repetidas vezes, até não restar nada além de um monte de cacos de papel sobre a superfície polida da mesa. Estava destruindo sua própria criação, sua obra-prima legal, seu maior pecado. Quando o último pedaço caiu, Caterina se voltou para o pai. Demion estava no centro da sala, em meio às ruínas de seu triunfo. Não era mais um predador. Era um homem velho, derrotado, que perdera tudo em uma única noite. Seu dinheiro, seu poder, sua futura esposa e, finalmente, sua filha. Ele olhou para ela e em seus olhos havia apenas vazio. Marina, percebendo que tudo estava perdido, deslizou pela parede e desabou no chão como uma boneca abandonada. Seu vestido caro estava manchado de molho e vinho. A humilhação pública que sofria agora era infinitamente pior do que aquela que ela mesma havia arquitetado para Caterina. Caterina se posicionou quase em frente ao pai. Não gritou, não chorou. Apenas encontrou o olhar dele. "O legado da minha mãe está seguro", disse ela. Foram suas últimas palavras para ele. Em seguida, virou-se e caminhou até Tatiana, que permanecera silenciosa junto à porta durante todo o tempo, e tomou seu braço. Assim, as duas mulheres saíram ombro a ombro da sala, sem olhar para trás uma única vez. Deixaram para trás um pai derrotado, uma amante humilhada e 3 antigos devedores que agora, como lobos cautelosos, começaram a rondar seus antigos opressores, percebendo que chegara o momento de exigir respostas. A retribuição estava apenas começando, mas para Caterina, a guerra havia terminado. Ela saiu do restaurante para a noite fresca e silenciosa, respirou profundamente o ar puro e, pela primeira vez em muitos dias, sentiu-se verdadeiramente livre. Assim termina esta história. Um conto de tensão, complexidade e resiliência. Nossa heroína enfrentou um destino extraordinário, não é mesmo? Quando parece que o mundo inteiro está contra você, quando aqueles mais próximos, seu pai e seu marido, te traem pelas costas, encontrar forças não apenas para sobreviver, mas para contra-atacar, exige uma coragem inimaginável. Queridos ouvintes, o que vocês acham? Caterina agiu corretamente? Por um lado, ela empregou as mesmas táticas implacáveis de seu pai: chantagem, coerção, exploração do medo. Por outro lado, ela tinha alguma outra escolha? O que vocês teriam feito em seu lugar? Iriam à polícia, sabendo que o sistema estava corrompido, armados apenas com documentos falsificados e a reputação de uma mulher mentalmente instável? Ou lutariam pelas leis da matilha de lobos na qual haviam sido jogados? É uma decisão moral profundamente complexa. Gostariam de saber o que aconteceu depois? Como Caterina reconstruiu sua vida e restaurou sua amada casa de chá? O que aconteceu com seu pai e Marina depois que os deixaram sozinhos com seus clientes enfurecidos? Se estiverem curiosos sobre a continuação desta história, deixem-nos saber. Se tiverem perguntas ou comentários sobre este conto, ou se algum momento lhes pareceu particularmente significativo, ou até controverso, não deixem de comentar abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Se esta história tocou vocês, não hesitem em clicar no botão curtir para que saibamos. Inscrevam-se no canal para não perderem novas histórias igualmente emocionantes. E, é claro, compartilhem suas impressões nos comentários. Leio cada um com grande interesse. Desejamos a vocês muita saúde, paz interior e todas as coisas mais brilhantes da vida. Ao final deste vídeo, uma janela aparecerá no centro da tela. Cliquem nela. Lá vocês encontrarão algumas de nossas histórias mais fascinantes.